O PS2 é considerado por muitos o melhor console de todos os tempos, com jogos lendários como God of War 1, God of War 2, GTA, Crash, Ben 10, ele é perfeito, cara. Mas deixa eu te falar uma coisa que quase ninguém gosta de admitir, com tantos jogos lançados, o PS2 também teve muita pedrada. E quando eu falo pedrada, é pedrada tipo essa daqui, jogo quebrado, mal feito e que hoje a nostalgia tenta fingir que nunca existiu. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. E bora começar com um dos casos mais estranhos da história do PS2. Shadow the Hedgehog. A SEGA tentou transformar o Shadow em um personagem edgy, que é um personagem sério, sombrio, e o resultado foi um jogo completamente perdido e ruim. O gameplay mistura plataforma com tiro, só que nenhuma das duas coisas funcionam direito. O controle é impreciso, as fases são confusas, e o jogo te obriga a repetir objetivos chatos para liberar finais diferentes. Sem contar a história, cara, que tenta ser um pouco mais madura, né, do que os outros jogos do Sonic, mas vira só uma vergonha alheia. Esse é aquele jogo que você joga hoje e pensa, como deixaram isso daqui passar, cara? E muita gente diz que foi aí que a franquia começou a desandar, né, do Sonic. Que a SEGA começou a tentar lançar jogos todo ano, né, e deixando de lado a qualidade. E Shadow the Hedgehog teve a nota 45 no Metacritic. Agora em segundo lugar, esse dói falar, mano. Dragon Ball Sagas tinha tudo pra dar certo. Cara, é Dragon Ball e PS2, cara, não tinha como dar errado. Mas o jogo simplesmente não funciona. O combate é travado, a câmera é horrível, a hitbox é quebrada. Você apanha mais da câmera do que dos próprios inimigos. E o pior, cara, ele não passa a sensação de poder que Dragon Ball deveria ter. Você não se sente forte, mas você se sente limitado, cara. E não é à toa que até hoje ele é lembrado como um dos piores jogos de Dragon Ball já feitos. Se não até o pior. E cara, num videogame que a gente teve, Dragon Ball Budokai, cara, isso daqui foi uma vergonha pra Dragon Ball. E esse jogo teve a nota de 49 no Metacritic. Agora, mano, em terceiro lugar, Resident Evil Dead End. E aqui a coisa é diferente, cara. O Dead End não é horrível, mas é muito mal executado. A Capcom tentou misturar Resident Evil clássico com mecânica de tiro em primeira pessoa. A ideia até que é boa, cara. O problema é que o controle é muito estranho. A movimentação é travada, né? E o ritmo quebra totalmente o clima de terror. Não chega a ser injogável, né? Mas comparado aos outros Resident Evil do PS2, cara, tipo Resident Evil 4, ele fica muito abaixo. Esse é aquele tipo de jogo que você joga uma vez e nunca mais sente vontade de jogar de novo. E ele teve uma nota no Metacritic de 65. E cara, por que eu tô falando tudo isso? Não é só pra dizer que o PS2 é ruim, cara, muito pelo contrário. O PS2, cara, ele é incrível, justamente porque ele teve muita liberdade criativa. E tá tudo bem, cara, nenhum console é perfeito, né? E a maioria desses jogos são ruins, justamente por falta de tempo e principalmente pela ganância das empresas, de quererem lançar um jogo junto de um filme ou desenho, por exemplo. E nessa geração de consoles, foi o que mais teve. Tinha jogo do Pica-Pau, do filme do Up, o Ben 10 e muitos outros, cara. Agora indo pro quarto lugar, a gente tem o jogo do Homem de Ferro. E aqui entra um clássico jogo feito só pra acompanhar um filme. E cara, esse jogo é totalmente vazio. A gameplay é repetitiva, as missões são sem criatividade, o combate assim, merda. Mas voar com o personagem até parece legal no começo, mas depois de 20 minutos, cara, você já viu de tudo que o jogo tem a oferecer. Esse jogo, ele não entende o personagem, não entende o universo, né, do Homem de Ferro, da Marvel, e não respeita o próprio jogador ali que comprou o jogo original. Mas eu sei que você não comprou o jogo original, né? E cara, ele é simplesmente um jogo que existe, só pra existir. E a nota dele no Metacritic foi de 45. Agora, no quinto lugar, outro jogo de super-herói é o do Superman Returns. E cara, esse jogo é meme até hoje, porque alguém achou que seria uma boa ideia fazer um jogo do Superman onde você não sente poder, cara. O mapa é vazio, as missões são chatas e a mecânica de barra da cidade é bizarra, cara, é muito ruim. Você não protege as pessoas, você protege os prédios. E se a cidade toma dano, você perde, cara. Não faz o menor sentido isso. Cara, não importa o quão fã você seja, cara, esse jogo vale entender o básico do Superman. E até porque, cara, eu acho que o único super-herói que é impossível de ter um jogo bom dele é o Superman, porque o cara é invencível, cara. Simplesmente não teria graça ou não faria sentido, sei lá, ele ser derrotado por um vilão. E a nota dele no Metacritic foi de 51. Agora, em sexto lugar, o Tomb Raider The End of Darkness. Esse jogo aqui é triste, tá? Porque Tomb Raider, cara, já foi gigante. Mas esse jogo aqui saiu inacabado. Os controles estavam muito quebrados, animações estranhas, acontecendo bug assim direto na gameplay. A história até tenta ser mais madura, né, mas o jogo não acompanha essa ambição. É aquele caso de jogo clássico que precisava de mais tempo de desenvolvimento e foi lançado antes da hora. E esse jogo teve 52 de nota no Metacritic. Agora, em sétimo lugar, a gente tem o jogo do Spyro, Enter the Dragonfly. E cara, esse jogo aqui sofre por comparação, tá? Spyro no PS1 era incrível, só que no PS2 ele é tecnicamente muito fraco.
fraco. Loads longos pra caraca, muito bug, queda de FPS. Assim, não era injogável, mas é extremamente decepcionante, né, pra quem cresceu com a franquia. Ele não é lembrado pelo que fez certo, mas pelo que deixou de ser, infelizmente, porque é muito bom, cara. E esse jogo teve a nota 60 no Metacritic. E agora, em oitavo lugar, Devil May Cry 2. E cara, esse daqui é um caso triste, porque o Devil May Cry 1 foi revolucionário, cara, era muito bom, era difícil na medida certa, o combate era rápido, a trilha sonora era muito boa. Aí você vai na feira e vê o Devil May Cry 2 a R$5. Você compra achando que vai ser muito bom, mas aí você chega em casa, liga o PS2 e entra no jogo. E de cara você nota que foram R$5 mais mal gastos da sua vida inteira. O Dante tá sem carisma nenhum, o jogo é muito lento, os inimigos ficam parados esperando você atirar neles, cara. E o pior não é nem isso, o jogo praticamente te incentiva a ficar de longe, só usando arma. E teoricamente o jogo era pra ser de hack and slash. Esse jogo é tão problemático que a própria Capcom finge que ele não existe. No Devil May Cry 5, por exemplo, cara, o Dante faz até uma piada com os eventos do Devil May Cry 2, como se fosse um trauma dele mesmo. O grande problema desse jogo foi que ele teve problemas demais, né, com a equipe de desenvolvimento que tava fazendo ele. E cara, foi trocando a liderança, a equipe criativa no meio do desenvolvimento do jogo, e por isso saiu essa pedrada aí. Esse jogo teve a nota de 68 no Metacritic. Agora, mano, em nono lugar, a gente tem o Tony Hawk's, só que dos Simpsons. The Simpsons Skateboarding. E cara, depois de Hit Run e Road Rage, cara, era impossível fazer um jogo ruim do Sonic no PS2. E os caras conseguiram. O jogo tenta surfar na onda do Tony Hawk, né? Isso é meio óbvio, só que faz tudo errado. A jogabilidade, cara, é dura, é horrível. Os controles não respondem direito. As fases são completamente confusas. E o skate simplesmente não existe, cara. Ignora o skate. Você cai toda hora, não entende porquê. E a diversão vira frustração muito rápido. O pior, cara, é que o jogo tem o mesmo humor dos Simpsons. Tem até a dublagem, né? Tem o visual, mas nada disso salva quando jogar não é divertido. E pra você ter ideia, cara, as manobras que aparecem nas cutscenes do jogo, você não consegue fazer a maioria delas jogando. É aquele típico jogo que parece bom só na capa. E ele tem 38 de nota no Metacritic. E agora o décimo jogo que, sem dúvida, cara, esse daqui é o pior jogo de PS2 de todos os tempos. Mas eu vou deixar esse com você. Escreve nos comentários qual foi o pior jogo de PS2 que você jogou na tua vida e explica a sua experiência. E cara, o PS2 continua sendo um dos maiores consoles da história, só que né, o Nintendo Switch 2 provavelmente já roubou o posto dele de console mais vendido de todos os tempos. Mas a nostalgia, cara, de chegar da escola e jogar a tarde inteira nunca vai ser esquecida. E é exatamente isso que fez o PS2 ser tão especial pra gente, principalmente pra quem vive no Brasil. E cara, se você trabalha pra caraca, você sonha ter um PS5 e acha caro demais pagar R$3.000, assiste esse vídeo que tá aparecendo na tela, que eu explico, dou argumento pra você que o PS3 é o console perfeito pra quem trabalha, principalmente da escala 6x1. Então se você tá lascado aí que nem eu, vê esse vídeo e depois me agradece. Ah, e quem quiser ajudar o canal também, cara, tá aparecendo o QR Code na tela e o link na descrição do Live Pix. Qualquer quantidade, cara, ajuda a gente pra caramba pra gente continuar com esse projeto. Até o próximo vídeo e tchau!